Fala galera que assiste o canal, meu nome é Ricardo. Se você quer de fato assumir o controle das suas finanças, clica no primeiro link da descrição. Tá. A gente já falou um pouquinho disso naquela meta Exatamente. financeira, né? É, Pra quem chegou depois, esse livro é baseado em um evento, e no evento pediam pra você escrever o que de fato você ia fazer em termos de meta financeira, e todos nós botamos metas bem baixas, e acabou que a gente passou muito. Mas ele sempre, quando vai falar esses arquivos, ele ainda fala, as pessoas ricas pensam assim, as pessoas de mentalidade pobre pensam, e ele mostra que é o contrário. E o ponto é que essa parte de pensar grande é muito importante. Porque se você pensa pequeno, para chegar no seu objetivo, e não tem nada de errado em pensar pequeno em prazos mais curtos. O Tony Robbins tem aquela frase muito famosa que diz que a gente costuma superestimar prazos curtos e subestimar os longos. perfeito. Eu acho que a gente vai fazer o contrário, né? No curto você subestima de fato e você superestima o longo, porque no longo prazo muita coisa pode acontecer, igual aconteceu com a gente. Mas o ponto de pensar grande é importante porque pensar grande te obriga a agir de uma forma diferente. Se você só pensar, não, eu quero estar 10% melhor em termos de finanças do que eu tenho agora. Cara, 10% é melhoria incremental. Sim. Você não muda quase nada. Agora, se você se desafiar e falar, não, daqui a 5 anos eu tenho que ter um patrimônio 5 vezes maior do que eu tenho agora. Você sabe que no primeiro ano você não vai dobrar o patrimônio e depois dobrar de novo. Você vai saber que vai ser uma curva, mas você tem que fazer alguma coisa que vai te dar um baita resultado depois. Isso te obriga a agir de uma maneira que você nunca pensou em agir antes. Sim. Então esse é o ponto. Tem uma hora que ele fala, né? Tem que empreender, não tem? Tem que me livrar do meu contra-cheque estável? Ele fala que não precisa. Mas o único ruim de um contra-cheque estável é que isso coloca um teto para os seus rendimentos muitas vezes e te impede de fazer outras coisas. Então o ponto é, pense, né, grande, e como que você vai fazer para transformar esse teu pensamento grande em de fato em ações que vão gerar ótimos resultados. Pensar grande é fundamental. Até porque pensar, grande ou pequeno, o trabalho é o mesmo. A prática que vai ser diferente, mas só de pensar grande você já faz o exercício pensando em hipóteses que você nunca contemplaria se fosse pensar pequeno. Cara, ô Bruno, eu quero fazer até uma consideração também. A gente escuta assim, ó, né? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mas pensar grande e pensar pequeno, você acha que dá o mesmo trabalho? Em termos de meta, Por exemplo, assim, ó, você pensou grande para atingir 5 vezes o seu tamanho. Não, eu até vou falar diferente. Você pensou em crescer 5, pensou em crescer um, dobrar. Dá o mesmo trabalho? acho que sim, cara. É. Se você, vamos supor, eu gosto de separar períodos do dia para pensar. Não que minha cabeça respeite esses períodos, né? Ela costuma pensar depois disso também. Porque eu É, sei que sonhar grande é porque sonhar e pensar tem uma diferença, né? Sonhar é mais um devaneio. Pensar é sim, uma coisa mais direcionada, né? concordo. Mas por que eu digo isso? A gente não controla tudo que a gente pensa, né? Eu Exatamente. tô Eles lendo um pouquinho aparecem. do Nietzsche, que talvez eu coloque no meu clube do livro lá. Tô pensando se eu coloco, porque a filosofia do Nietzsche é assim, ele cospe tudo num livro e foda-se você pra entender, então tem que ter uma aula antes pro pessoal aprender a ler Nietzsche e uma depois pra falar sobre o que leu. Primeiro palavrão. Foi de fato. E foi citando Já Nietzsche. faz um Reels aí, É ô palavrão, Kaique. é palavrão com classe, velho. Aqui a conversa, galera, é Lorde. Vai por mim, pô. Mas o Nietzsche, ele tinha uma ideia, ele tinha uma frase dele que ele falava, há algo que pensa em mim. No seguinte sentido, de que o que você pensa é só uma fração daquilo que tem na sua cabeça, né? Ele fala que você tem um mar, por exemplo, e alguém num farol com uma lanterna ilumina um trechinho do mar, aquilo que você está pensando, mas há uma série de coisas que você não está pegando. E ele ainda fala, quem é o cara que escolhe para onde está apontando o farol? Ele fala, não é a minha mente consciente, é, sei lá, o meu corpo que tá fazendo isso. Mas ele fala, você não tem controle sobre tudo que você pensa. E para ele, inclusive, aquilo que você pensa é a parte menos importante do seu pensamento no final das contas. O que tá em volta que é muito mais importante. Mas por que eu tô falando isso? A gente tá falando sobre pensar grande e pensar pequeno. Pensar grande e pensar pequeno. Na minha opinião, vai dar exatamente o mesmo trabalho, Joel. A questão é que, geralmente, para você colocar o seu plano em ação, o grande vai dar mais trabalho, porque te obriga a fazer coisas que você não fez antes. Exatamente. E aí que as pessoas travam. Porque fazer coisas que você não fez antes assustam. Você tem medo. E ele tem um arquivo de riqueza que fala disso, né? Que os ricos, as pessoas de mentalidade rica, agem apesar do medo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre, elas ficam travadas pelo medo. Sim. E se você deixar que o medo te trave, você não faz nada diferente. Se você não faz nada diferente, você fica no mesmo local, apenas com melhoras incrementais. O que pra quem ganha muito bem, talvez seja interessante, mas pra quem tá na merda, tá endividado, precisa de renda nova, não tá satisfeito com o trabalho que tem, é a morte, pô. É. Então você tem que fazer coisas novas. E pensar grande vai te obrigar a fazer coisas novas.
Fala galera que assiste o canal, meu nome é Ricardo. Se você quer de fato assumir o controle das suas finanças, clica no primeiro link da descrição.